Olá, sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é como orçar um loteamento, as obras de infraestrutura de um loteamento. Pouca gente percebe enquanto roda pela cidade que está envolvida em uma grande modificação do terreno natural. Muito além do que só é visto pelo olho nu, simplificadamente, asfalto, calçada e poste, o ambiente urbano ele é dotado de diversos equipamentos que compõem a infraestrutura urbana e que facilitam a nossa vida. Mas quais são esses equipamentos e quanto custa executar tudo isso? Do ponto de vista de investimento imobiliário no mercado brasileiro, o loteamento, ou também chamado de parcelamento do solo, o que se resume em transformar grandes porções de gleba, de terra bruta, seja sítios, fazendas, áreas próximas das zonas urbanas, em novos bairros habitáveis. O produto final é um lote de terra com dimensões detalhadas, certidões de matrícula individualizadas, abastecido com todos os serviços urbanos básicos, como água, esgoto e energia elétrica. Esses lotes, muitas vezes, são vendidos a prazos e diretamente com as empresas empreendedoras, as loteadoras. E tem uso especificado como residencial, comercial, misto ou industrial. Mas hoje nós vamos conversar sobre o processo de orçamento da obra de infraestrutura urbana, que estão presentes nos empreendimentos de parcelamento do solo. Bem, pessoal, entre os principais motivos que justificam o orçamento da obra de loteamentos estão o cálculo de viabilidade econômica e financeira de um novo empreendimento, apoio de contratação de empreiteiras, outras prestadoras de serviços, acionar parcerias e garantias de obras, planejar e controlar as obras em andamento. Bem, uma etapa anterior à execução das obras é a de licenciamento e aprovação. É um processo bem lento, processo bastante denso em termos de projetos, laudos, certidões e autorizações. Mas você pode conhecer mais detalhes sobre a aprovação de loteamentos em outro vídeo que já publicamos com o tema Como aprovar um loteamento. Então vamos falar um pouco agora sobre o aproveitamento da gleba. Mas antes de partir para as estimativas de custos, é importante entender que ao parcelar uma gleba em lotes, a previsão legal, mais especificamente no capítulo 2 da Lei Federal 6766 de 1979, que dispõe que as prefeituras municipais exijam a doação de áreas públicas mínimas para compor o sistema viário, as áreas institucionais, as áreas verdes, os espaços de uso público. E esses percentuais, pessoal, eles variam de acordo com os planos diretores de cada município. Mas, de maneira geral, dificilmente o aproveitamento de um loteamento ultrapassa 50% da área de vendas. Isto é, a área de lotes muitas vezes não chega à metade da área total do imóvel a ser parcelado. É claro que outros fatores eles podem melhorar ou piorar esse coeficiente de aproveitamento. Por exemplo, a existência de corpos de água, margens de rodovias, linhas de transmissão em alta tensão. As linhas de alta tensão podem contribuir para diminuir o aproveitamento útil da gleba. Então, conhecer esses números é importante, por quê? Porque as obras estarão diretamente correlacionadas à área total de lotes vendáveis. Imagine, por exemplo, dois imóveis. O primeiro com 100 mil metros quadrados, o segundo com 200 mil metros quadrados. Apesar de ser o dobro do outro, o primeiro tem um aproveitamento em lotes de 50%. E o segundo de 25%. Ou seja, ambos renderão 50 mil metros quadrados em lotes para venda. É muito provável que
em ambos os orçamentos estejam na mesma ordem de grandeza. Por quê, Ivan? É porque uma vez que a infraestrutura para servir os futuros moradores tem os mesmos parâmetros de exigência. Caso você não tenha um projeto para estimar esse valor, você pode arbitrar o coeficiente de aproveitamento entre 30% a 50% em função das características do terreno. Conhecida a área total de lotes para venda, o próximo passo é orçar os serviços a executar no empreendimento. A infraestrutura básica exigida pela legislação federal é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas fluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública, energia elétrica domiciliar e vias de circulação. Mas vamos detalhar melhor cada um desses serviços que impactam diretamente o orçamento da obra. Terraplanagem. Os serviços de terraplanagem, eles compreendem a modificação da topografia através de cortes e aterros. E aí vai ter uma utilização intensiva de máquinas, com fins de planificar e nivelar o terreno em acordo com o projeto. Rede de drenagem é o sistema de coleta e escoamento das águas fluviais. São os responsáveis pela disposição da água das chuvas. O seu correto dimensionamento e execução evitam enchentes e alagamentos, reforçando a sua importância, pessoal. Vamos lá, rede de água. O sistema de abastecimento de água potável garante o atendimento da futura população ocupante com água limpa. Os sistemas são executados e doados à concessionária local responsável pela administração desse serviço público. Rede de esgoto. O sistema de coleta e afastamento de esgoto sanitário compreende uma rede de tubulações e poços de visitas que encaminham os resíduos para um tratamento mais próximo. Guias e sarjetas. A execução dessa fase da obra ela tem bastante impacto na estética do loteamento, né? E os padrões eles devem seguir as recomendações da Prefeitura Municipal, tá? Da Prefeitura aí do local, com o objetivo de delimitar o encontro do leito ali carroçável com o passeio e servir de canal também para as águas fluviais. Mais uma aí, a rede elétrica, né? Todo loteamento ele deve ser entregue com uma infraestrutura elétrica em acordo com a concessionária local. O projeto elétrico ele precisa ser aprovado e vistoriado pelos técnicos desta empresa e que essa empresa ela vai receber como doação, né, todo esse material instalado. Daí para frente ela será responsável pela manutenção do sistema. Pavimentação. Essa etapa ela constitui na aplicação de uma camada asfáltica sobre as bases da via pública. A utilização do asfalto não é obrigatória, porém é solicitado pela maioria dos municípios. E pessoal, é a fase que tem o maior peso no orçamento dos loteamentos. Por quê, Ivan? Porque o seu preço ele vai variar, influenciado pela distância da usina de asfalto mais próxima do empreendimento e também pela espessura especificada no projeto. Outra, pessoal, sinalização. É muito comum que os empreendedores de parcelamento de solo tenham que entregar a sinalização vertical, a sinalização horizontal de trânsito dos empreendimentos. O que se constitui isso, Ivan? Nas pinturas das faixas de pedestres, nas linhas de retenção, na colocação de placas com o nome das ruas, sentidos obrigatórios, etc. Detalhe, pessoal, além dos sistemas já mencionados anteriormente, muitas vezes o produto imobiliário a ser oferecido no mercado, ele possui algumas características próprias. Por exemplo, muro perimetral, portaria de controle de acesso, sistema de vigilância por câmeras, clubes, quadras de esportes e academias. Todos esses detalhes eles não fazem parte da infraestrutura básica exigida pelo município. Porém, tem grande impacto no orçamento da obra e precisam ter o seu custo estimado com precisão.
Outro ponto que acaba sendo esquecido pelos empreendedores no momento de realizar um orçamento de loteamento é a questão das contrapartidas e equipamentos urbanos externos ao empreendimento. Pois, em troca da aprovação do empreendimento, muitos municípios, muitas prefeituras municipais, acabam utilizando dispositivos legais para compensar os impactos do empreendimento no seu entorno. E as principais solicitações na área de saneamento são a execução de reservatórios de água, extensão de redes de esgoto e abastecimento público, de água potável. Em alguns casos, as prefeituras elas podem solicitar a execução das obras para creche, postos de saúde, reforma de edifícios públicos, algumas pontes de acesso, asfaltamento de vias próximas, de acesso ao empreendimento, prolongamento de algumas avenidas, entre outras obras de beneficiamento para a população que será impactada por esse novo empreendimento. Mas é importante lembrar que essas solicitações elas devem vir de previsões legais, não simplesmente o desejo e a vontade de quem aprova, lá do município, do prefeito, dos vereadores, daquelas pessoas envolvidas em política. Tá? A partir dos projetos e do levantamento de cada etapa a ser executada no empreendimento, o empreendedor, responsável técnico pelo orçamento, ele pode utilizar técnicas para realizar o orçamento. O uso de índices e parâmetros é uma técnica mais ágil. Tá? Esses indicadores são obtidos a partir de uma base de dados de outras obras semelhantes. Esses indicadores são obtidos a partir da base de dados de outras obras semelhantes, equalizado por valor em comum, ou seja, número de lotes ou áreas total de lotes a ser vendidos, etc. As empresas empreendedoras possuem as suas próprias bases de dados, mas também podem ser obtidos em trabalhos acadêmicos e em revistas especializadas. Ok? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e Wandelfin, o seu consultor imobiliário.